Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ontem celebramos a exaltação da Santa Cruz. Esse dia em que a Igreja dá por excelência para nós meditarmos sobre o mistério da cruz, em um momento diferente daquele da Sexta-feira da Paixão, da Sexta-feira Santa. Porque pelo mistério da cruz, nós somos salvos. Pelo lenho da cruz, nós fomos salvos, porque o lenho da cruz pôde levar o Salvador, pôde ser pregado no lenho da cruz o Salvador. E por isso que a Igreja nos dá o 14 de setembro, para que nós possamos proclamar a vitória de Jesus na nossa vida pela sua cruz. Um dia depois, hoje, 15 de setembro, nós celebramos a Virgem Maria, que tem como esse título a Virgem das Dores. Mas alguma coisa que nós precisamos aprender para que não nos percamos na nossa fé. Hoje, infelizmente, nós temos muitas propostas de tipo: venham para cá e todos os seus sofrimentos se acabam. Venham para cá e você não vai mais chorar. Eu não sei se alguém está fazendo propaganda do céu, porque é só no céu que os nossos sofrimentos vão acabar. Mas às vezes a gente escuta, vê, e o pior ainda, tem muita gente que acredita. Quando a Igreja dá um título à Virgem Maria, e nós podemos ver a Virgem Maria, a Senhora das Dores, principalmente quando ela toma o seu filho morto nos braços, depois que ele desce da cruz, mas também todas as dores que Maria teve durante a sua vida, a começar quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo, ainda menino, ainda criança, bebê, e ali Simeão profetiza sobre a vida de Maria, dizendo que uma espada traspassaria a alma de Maria. Hoje, no ofício das leituras, uma oração que a Igreja reza oficialmente, São Bernardo, que é um dos grandes santos que conseguiu traduzir um pouco do mistério de Maria, vai dizer que a espada traspassou o corpo de Jesus, mas traspassou também naquele momento a alma de Maria. Jesus sente as dores na sua carne, Jesus sente as dores no seu corpo, mas Maria sente as dores do seu filho na alma. Eu imagino você, mãe, que vendo o seu filho sofrer, acho que deve ser essa mesma dor. Nós homens não vamos ter como explicar isso. A dor de uma mãe, de ver o seu filho, nós homens não vamos conseguir explicar, e eu acho que você, mulher, também não consegue explicar, porque aquilo que diz respeito da alma, não tem ninguém que explica, nem com palavras se explica, mas é uma dor tremenda. Eu fiquei pensando hoje, durante todo o dia, como eu disse no início da missa,
desse acidente que nós tivemos com alguns dos nossos irmãos, e eu fiquei pensando muito, meditando sobre o mistério da Nossa Senhora das Dores, eu fiquei pensando muito na mãe do Tiago, na mãe do seminarista Tiago, que no último dia 30 o filho foi levado ao céu. Eu fiquei pensando na dor dessa mãe, e pedindo a Deus que sustentasse, que sustente essa mãe, mas também, como ela, todas as outras mães. Mas dito isso, diante da dor, que pode ser essas dores de ver o próprio filho morrer, mas qualquer outra dor que nós passamos, dor que muitas vezes não é sentida na pele, não é sentida no próprio corpo, mas aquela dor muito mais profunda que aquela dor na alma. Duas posições nós podemos ter, duas posturas nós podemos ter. A primeira postura é a postura de um desespero. Diante de uma dor, nós podemos nos desesperar. Uma segunda postura seria aquela de que, diante da dor, a nossa fé pode ser fortalecida. Porque só quem tem uma fé bem fortalecida, ou uma fé bem alicerçada, continua em pé. Como nós ouvimos no Evangelho, que a Virgem Maria permaneceu em pé diante da dor da cruz. Só quem tem fé é que pode permanecer em pé diante das dores que passamos. Porque não pense você e não se engane, nenhuma propaganda de igreja de fundo de quintal pode tirar os sofrimentos da tua vida. Nenhuma. É ilusão nossa querer fugir das dores, querer fugir dos sofrimentos, querer fugir de todas essas coisas, porque nós não vamos nos tornar insensíveis. Hora ou outra, nós vamos ser pegos por as dores, pelos sofrimentos, por alguém que parte, por alguém que vai embora, por alguém que repentinamente, como eu estou dizendo, deste acidente, morre num acidente. Como alguém que, ou foi um outro também que nós perdemos, um outro irmão de comunidade, que nós chamamos tio Zezinho, que também no último dia da 14 também foi, mas que já vinha lutando ali com a sua enfermidade durante anos. Repentinamente, ou não, mais cedo ou mais tarde, a dor, o sofrimento vai bater na minha porta, na sua porta. Mas a diferença é esta que eu estou dizendo. Qual a postura quando esta dor ou este sofrimento, qual é a postura que eu terei se eu não tenho fé? E por isso que a igreja nos dá a Virgem das Dores como exemplo. Porque ela era a mãe de Deus, nós poderíamos dizer, mas ela é a mãe de Deus, ela foi escolhida por Deus. Por que este título? Virgem das Dores. Para dizer para mim e para você que a dor e o sofrimento faz parte da nossa vida. E quem fugir dele está sendo doido, porque ninguém consegue fugir dele. Porém, a postura que eu e você vamos tomar, ou é de desespero, e tem muita gente que faz isso, ou é que neste momento a nossa fé é fortalecida. Na hora da dor, quem não tem fé, se desespera, se vende. Na hora da dor, aqueles que não têm fé, vão se vender, vão procurar outras coisas, vão fazer até mesmo loucuras. Quantas pessoas que ficam presas naquela situação, e me desculpa falar, aqui eu não estou querendo comparar dores, não é isso, mas às vezes fica ali anos e anos e anos naquela mesma situação. Quem não tem fé, quem não acredita em Deus, quem não espera que a nossa vida aqui é só passagem, mas que eu espero o céu, nestes momentos, é capaz até de vender a própria alma. É capaz até mesmo de se vender. É capaz de perder a própria alma. É capaz de se perder. É capaz de fugir. Quantos e quantas pessoas, infelizmente, nestes momentos de dores, começam a querer compensações. Começam a querer fazer coisas e até mesmo às vezes loucuras, para
Tirar um pouquinho da dor. E aí, se eu não quero a dor, eu vou em busca de um prazer, e um prazer às vezes muito rápido, um prazer instantâneo, um prazer imediato, porque eu quero fugir da dor. A nossa geração hoje, infelizmente, pelo fato de muitas vezes não ter sido treinada para essa dor, porque faz parte da vida sofrer, faz parte da vida a dor. É difícil ouvir isso? É. Muito mais difícil para quem está falando. É difícil assumir que isso faz parte da nossa vida, porque nós queremos muitas vezes tirar de nós a dor, tirar de nós o sofrimento, tirar de nós as cruzes. É muito mais fácil. Agora, ouvir, dizer que faz parte da nossa vida não é fácil. Para quem está ouvindo, e eu digo a você, não é fácil nem mesmo para mim estar falando. Porque eu também tenho os meus sofrimentos, eu também tenho as minhas dores, mas pelo fato da nossa geração não estar sendo treinada para isso, porque está ficando cega, só pode ser. Aí, para que eu não sofra, eu vou em busca de um prazer. Para que eu não sinta a dor, eu vou em busca de compensações. E aí eu vou me vendendo, e aí eu vou me perdendo, e aí eu vou tirando de mim aquilo que pode me levar para o céu, que é a cruz do meu dia a dia. Quem não tem fé, diante da dor se perde, diante da dor se vende, diante da dor é capaz de fazer loucura. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer diante de uma dor, se eu não tiver fé. Eu não sei o que você é capaz de fazer diante das dores e dos sofrimentos que fazem parte da nossa vida. Eu não sei o que você é capaz de fazer. Em contrapartida a isso, quem tem fé nas dores, nos sofrimentos, é sustentado por Deus. E aqui não é massagem na consciência, não. Muitos filósofos, muitos que são pensadores, diz que isso que eu estou dizendo, quem tem fé na dor é sustentado por Deus, não porque Deus tira o sofrimento, mas Deus sustenta você para ser forte no sofrimento. Não que Deus vai tirar a dor, porque Deus não vai tirar a dor de ninguém, mas Ele vai sustentar você se você tiver fé, porque a fé vai nos aproximar dEle. A fé vai nos fazer ser amigos dEle. A fé vai nos levar a contemplar o Deus que nós acreditamos mesmo naquela dor. Mas quem tem fé, diante dessas dores, desses sofrimentos, de tudo isso que passa, de tudo isso que passamos, precisa aprender 3 coisas. E aí entramos na liturgia, nas leituras que nós ouvimos. Quem tem fé, e agora eu não quero mais falar com quem não tem fé. Agora eu quero falar com quem tem fé. Quem acredita em Deus. E acredita no Deus que nós pregamos, como Paulo vai dizer, um Deus crucificado. Este é o evangelho que nós pregamos. Eu gosto de dizer que nós não pregamos um Deus que está sentado, ou deitado, melhor dizendo, que está deitado numa rede na beira do mar, tomando aguinha de coco. Nós não pregamos esse Deus, porque esse Deus não existe. E se alguém está pregando esse Deus, é porque está querendo se pregar, está querendo se mostrar, está querendo se autopromover. E tem muita gente desse jeito por aí. Basta você abrir os canais das televisões e ver quantos canais estão dizendo: venha para cá e acabará todos os seus sofrimentos. Eles são deuses, só pode ser, né? Porque se o próprio Deus, Filho de Deus, encarnado, Jesus Cristo, não eliminou o seu próprio sofrimento? E Deus poderia, é uma coisa que eu fico pensando, por que Jesus não morreu velhinho? Não morreu como tantos velhinhos morrem, de repente, apagou. Por que Jesus tinha que morrer na cruz? Morrer sofrendo? Para até mesmo render, salvar aqueles que sofrem, aqueles que morrem pelo sofrimento. Seria muito fácil nós acreditar. Que sinal teria? Que sinal seria o sinal do cristão? Será que seria um leito de uma cama, o leito de um hospital? Porque
o nosso fundador Jesus Cristo morreu velhinho numa cama, e aí teria ali uma UTI, sei lá o que teria, como e aí nós carregaríamos no pescoço. Mas não foi assim que ele morreu. Ele morreu passando, e alguns até vão criticar o que eu vou dizer agora. Ele morreu numa morte cruenta e sanguinária para provar que o sofrimento é capaz de salvar. Que as dores que passamos são capazes de nos salvar se nós não abandonarmos Deus nestes momentos. E a Virgem Maria nos ensina que mesmo diante da cruz do seu filho, ela permaneceu em pé. Por isso quem tem fé, por isso quem acredita em Deus, por isso quem reza, não se desespera no sofrimento, por mais que doa. Não se desespera na dor, por mais que doa, porque acredita que é sustentado, que Deus vai nos sustentar, não vai nos tirar da dor, mas vai nos sustentar na dor. E as 3 coisas que nós precisamos aprender. A primeira, nós ouvimos no Evangelho, que diz o seguinte: perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Estavam de pé para dizer que nós, que somos pessoas de fé, diante dos sofrimentos que passamos, o estar em pé significa que nenhum sofrimento nos pode matar. Por quê? Porque o sofrimento maior na cruz foi capaz de nos salvar. Então, estar em pé é para as pessoas que acreditam que por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça a situação que você possa estar passando, sofrimento maior, o sofrimento de Jesus na cruz, foi capaz de te dar a vida. Então este sofrimento que você está, não pode te matar. Porque sofrimento maior foi capaz de te dar a vida. A Virgem Maria permaneceu em pé. Ela que estava ali, uma mãe vendo o seu filho, uma mãe vendo o seu filho morrer, ela permanece em pé, e é a primeira coisa que ela nos ensina como pessoas de fé. Permanecer em pé diante do sofrimento é acreditar que nenhum sofrimento é capaz de me matar, porque sofrimento muito maior do que o meu de hoje foi capaz de me salvar, que foi o sofrimento de Jesus. Está doendo? Dói. É difícil? É. Não estou dizendo que não seja. Não posso sentir as tuas dores, mas eu sinto as minhas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes nós temos vontade de desistir, eu sei que muitas vezes nós temos vontade de nos vender, de nos desesperar. Mas nós precisamos olhar para a cruz neste momento e dizer: sofrimento muito maior foi capaz de me dar a vida. Então este sofrimento que eu passo não é capaz de me matar. E não pode me matar. Sofrimento muito maior foi capaz de me dar a plenitude da vida, que é isso que Jesus nos promete, vida e vida em abundância. Então, o estar em pé, que é a primeira coisa que nós aprendemos como homens e mulheres de fé, significa permanecer em pé, significa olhar para o nosso sofrimento e dizer: o meu sofrimento não pode me deixar para baixo, porque um sofrimento muito maior do que este foi capaz de me levar para cima. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Eu não sei qual é a tua dor, mas eu tenho que te dizer, independente de qual seja, sofrimento muito maior foi capaz de te dar a vida, foi capaz de te dar céu, foi capaz de dizer para você: você
pode ser santo. Sofrimento muito maior que foi o sofrimento de Jesus na cruz. Por isso, aprendamos com a Virgem das Dores a permanecermos em pé diante do sofrimento que passamos. Seja qual ele for. Seja a dor que você passar. Aqui eu não estou dizendo, e você pode estar dizendo, mas padre, porque o senhor não está sofrendo o que eu estou sofrendo. Claro, porque eu não sei o que você está sofrendo e não estou em você para sentir as tuas dores, como você também não está dentro de mim para saber o que eu sofro. Mas eu sei o que eu sofro. Eu sei quais são as minhas dores. E eu tenho certeza que todos vocês sabem. Mas, ou, como eu dizia no início, diante da dor e do sofrimento, ou eu tenho uma postura de alguém que não tem fé, que vou me desesperar, ou eu vou, como Maria, permanecer em pé e acreditar que sofrimento muito maior Jesus passou para que eu não fosse uma pessoa cabisbaixa, triste. Por que que nós cristãos podemos, inclusive, como São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, alegro-me nos sofrimentos, que tenho suportado por vós e completa em minha carne o que faltou às tribulações de Cristo. Por que que nós cristãos podemos falar como São Paulo na carta aos Colossenses, que nós podemos nos alegrar nos sofrimentos? Porque nós podemos olhar para os nossos sofrimentos e dizer, sofrimento muito maior Jesus passou por mim, para que eu não ficasse triste, para que eu não me tornasse uma pessoa fechada, para que eu não me tornasse uma pessoa deprimida, para que eu não ficasse preso no sofrimento, mas que eu desse a oportunidade para Deus de ser uma pessoa com esperança. Dê a esperança, dê a oportunidade para que Deus te injete nessa missa a virtude da esperança. Deixa Deus injetar em você a esperança diante de tudo que você está vivendo no dia de hoje. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí aquilo que nós ouvimos na carta aos Hebreus, que diz assim, falando de Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Vou repetir, mesmo sendo filho. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Ótimo, pode baixar. Escuta o que o autor aos Hebreus está dizendo. Mesmo sendo filho, dizendo de Jesus, aprendeu o que significa a obediência a Deus por tudo aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, ou seja, Jesus não desistiu, ele foi até o fim, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Qual a segunda coisa que nós devemos aprender com a liturgia de hoje? Eu posso ofertar os meus sofrimentos pela salvação daqueles que estão longe de Deus. Eu posso dar sentido ao meu sofrimento. Eu posso dar sentido à minha dor. Veja o que o autor aos Hebreus está dizendo. Que Jesus aprendeu o que significa obediência, mesmo sofrendo como ele sofreu. Mas que na consumação da sua vida, ou seja, para aquele que não desistiu, tornou-se a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqueles que não desistem da cruz, mas pelo contrário, ofertam a cruz da sua vida, ofertam a dor da sua vida, ofertam o sofrimento da sua vida, para que Deus use, para que Deus acolha esta dor, esse sofrimento, pela salvação de todos. Quantos membros da sua família você gostaria que estivessem aqui? Quantas pessoas que você conhece, que você
conhecendo e às vezes, muitas vezes, falando até de Deus para essa pessoa, a pessoa começa a balançar os ombros e dizer: estou nem aí para você. Quantas pessoas nós conhecemos dessa forma? Quantas pessoas nós sabemos que estão longe, às vezes, de Deus, que não conhecem a Deus? Aprendamos na liturgia de hoje ao que a carta aos Hebreus está nos dizendo. Eu vou pegar todo o meu sofrimento e ofertar a Deus para que Ele possa salvar o maior número possível. O exemplo dos mártires, que derramam o seu sangue por causa de Jesus, e que vai dizer: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, porque os mártires não desistem, os mártires não abandonam, os mártires não se vendem, os mártires não se perdem, porque eles sabem muito bem em quem eles colocaram a sua confiança, mesmo sendo mártir. E os padres da igreja sempre diziam isso, que o derramamento do sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Por quê? Porque Deus quer fazer uma troca do nosso sofrimento pela salvação dos outros? Não, não é isso. Mas nos aproximando do sofrimento de Jesus, que trouxe para nós a salvação, nós fazemos com que os outros, vendo esta realidade do nosso sofrimento e não abandonando, vão também acreditar, vão também se converter. Claro, no tempo deles, claro, no tempo de Deus, não é coisa instantânea, não. Mas aprendamos a ofertar. A primeira coisa que devemos aprender é estar em pé, porque acreditamos que um sofrimento muito maior que é o sofrimento da cruz de Jesus foi capaz de me dar a vida. Por isso que o sofrimento que eu vivo hoje, claro, pode ser muito grande, mas não chega ao sofrimento de Jesus. Por isso que esse sofrimento não é capaz de te matar. Por isso, se você é uma mulher de fé, se você é um homem de fé, levante a cabeça diante do teu sofrimento e diga que esse sofrimento que você está passando, e repito, por mais dolorido que seja, não é capaz de te acabar. Não é capaz de acabar com você. Por quê? Porque o sofrimento muito maior foi capaz de te dar a vida. Mas aprendamos também a ofertar o nosso sofrimento. Aprendamos também a ofertar a nossa dor. Como nós estamos ouvindo na carta aos Hebreus, que fala de Jesus, que pela obediência de tudo aquilo que Ele passou, tornou-se causa de salvação eterna para todos. Claro que não somos eu, nem você que vamos salvar os outros, não. É Jesus quem salva. Mas quando eu aproximo o meu sofrimento com o sofrimento de Jesus, Jesus realiza. Jesus vence e precisa vencer na vida de tantos ainda. Mas isso precisa se tornar visível. Isso precisa se tornar visível. Aquela oração que você faz, aquela dor que você tem, aquele sorriso. Que coisa horrível é um cristão mal-humorado, emburrado. E que você pergunta: olá, tudo bem? Se vai caminhando, né? Faz questão da pessoa: oh, coitadinho de você. Coitadinho de você que ainda não acordou, que Jesus já morreu por você e você ainda acha que esse sofrimento vai te matar? Sofrimento muito maior foi capaz de te salvar, então preste atenção. Não dê poder a este sofrimento para te matar. Porque o sofrimento muito maior que foi o de Jesus por mim e por você, nos trouxe a salvação. Mas permaneçamos em pé e aprendamos a ofertar o nosso sofrimento a Deus. Porque, como eu disse, Ele não vai tirar o nosso sofrimento. E eu espero que você esteja aqui para receber de Deus a graça e a força para sustentar
a sua vida no sofrimento que você leva, porque Ele não vai tirar. Se você veio para cá pensando que o padre da missa de agora iria prometer para você que não vai mais ter dores, porque a Virgem Maria já recebeu todas, está muito enganado. Porque o sofrimento não vai ser tirado, mas Deus vai te sustentar se você aprender a dar sentido ao teu sofrimento. Aprenda a ofertar a Deus a tua dor. Senhor, está doendo, mas eu oferto a Ti. Senhor, é como se estivesse rasgando o meu peito, mas eu quero Te ofertar por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que estão longe de Ti, por aqueles que ainda não ouviram falar do Teu nome. Ontem eu recebi uma mensagem do William, que lá na UTI, com dores, com tudo que ele ainda está vivendo, o acidente foi dia 30, hoje dia 15, já são 16 dias nessa dor, neste sofrimento. Ele disse que ofertava toda a dor que ele estava sentindo pela conversão dos irmãos dele da Canção Nova. Aprendamos com um jovem que não está me vendo porque ele está na UTI. Mas aprendamos com este jovem que, passando por aquilo que está passando, disse: eu quero ofertar a Deus a minha dor e o meu sofrimento pela conversão dos meus irmãos da Canção Nova. Aprenda a se desapegar dos teus sofrimentos, ofertando a Deus os teus sofrimentos. Porque muitas vezes nós podemos ser apegados ao nosso sofrimento. Ai, porque pelo meu sofrimento eu vou ter cara de coitadinha, as pessoas vão querer me servir, perguntar: ai, como é que você está? Deixa de palhaçada. Aprenda a levantar a cabeça, a estar em pé e ofertar a Deus o teu sofrimento. Essa é a segunda coisa. E a terceira, o salmo que nós cantamos. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O que é compaixão? É sofrer junto. O que é compaixão? É sofrer com. E se nós estamos no salmo, e nós vamos cantar mais uma vez. Se nós estamos no salmo dizendo: salvai-me, Senhor, pela tua compaixão, é sinal que eu estou dizendo: o Senhor sofre comigo. Eu não quero ignorar o meu sofrimento, mas eu quero colocar o meu sofrimento nas tuas mãos. Eu quero permanecer em pé, Senhor. Mas a terceira coisa que nós devemos aprender é essa: Jesus sofre com você. E quando eu não ignoro o meu sofrimento, mas pelo contrário eu estou dizendo: Senhor, salva-me pela tua compaixão, porque o Senhor está sofrendo comigo. Compaixão é sofrer com. Deus, Ele sofre conosco, mas Ele sofre conosco para nos salvar. Por isso que eu não posso abandonar o meu sofrimento. Porque o nosso negócio é com alguém que foi pregado numa cruz, e não com alguém que está deitado numa rede. Salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Compaixão, Deus sofre comigo. E se Ele sofre comigo e eu permaneço em pé diante do meu sofrimento, mesmo que doa, como a Virgem Maria permaneceu. Se eu aprendo a ofertar o meu sofrimento pela conversão dos meus, pela conversão dos irmãos, pela conversão daqueles que não conhecem a Deus, salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Se o Senhor está dizendo pela boca do salmista que tem compaixão, Ele sofre com você. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe, tintim por tintim, vamos falar dessa forma. Tudo que você está vivendo, Deus sabe. E Ele está com você. Por que vamos abandonar Deus na hora do sofrimento? Se Deus não nos abandona, nem mesmo no nosso sofrimento. Salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos e pensa nas tuas dores. Pensa agora nos teus sofrimentos. Pensa naqueles que você gostaria de jogar fora,
que você não gostaria de estar sentindo. As preocupações, as inquietações, aquilo que você, basta lembrar, dói mesmo. Se você é alguém de fé, esteja em pé neste momento, diante da dor e do sofrimento. Seja qual ela for, como a Virgem das Dores esteve em pé, uma mulher de fé permanece em pé, um homem de fé permanece em pé, porque sabe que sofrimento muito maior do que esse que você passa foi capaz de te dar vida e vida em abundância. Mas aprenda a ofertar. Está aqui, Deus, a minha dor, e eu não quero que o Senhor tire de mim, mas eu quero que o Senhor leve até o coração das pessoas, para que no coração das pessoas aconteça a salvação, Senhor. Para que no coração das pessoas aconteça a salvação. É isso que eu estou pedindo, Jesus. Vai ficando em pé. Erga os seus braços. Ele tem compaixão de nós. Ele sofre conosco. Ele está com você nessa dor. Ele não te abandonou, então não abandone Deus. Salvai-nos, Senhor. Salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Cante. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Erga os braços e cante. Salvai-me pela vossa Diga isso ao teu sofrimento. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Erga do mundo da morte que você se Salvai-me encontrava, pela vossa compaixão, das dores, dos apegos às ó dores. Senhor Deus, ó Senhor Deus. Peça força a Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Para você Senhor permanecer em pé diante das dores. Salvai-me. Salvai-me pela vossa compaixão, Para você aprender a ofertar a tua dor. Senhor Deus, Aprender a ofertar o teu Senhor sofrimento Deus. pela conversão de muitos. Salvai-me pela vossa compaixão, Para que você saiba, ó Senhor Deus, Deus está com você. ó Senhor Deus. Só vocês. Salvai. Salvai-me Força! Ó Senhor, é uma oração do coração. Para terminar, Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. ao celebrar a Virgem das Dores, aprendamos com ela, como homens e mulheres de fé que somos, a permanecer em pé diante da cruz, a ofertar a nossa dor e saber que Deus, por compadecer-se de nós, nos salva com a sua bondade e com o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados. cançãonovaplay.com. Assine já!